A nossa aula de nomenclatura, né? Só que agora a gente vai se dedicar especialmente à nomenclatura dos compostos de cadeia ramificada, certo? Espero ter mais retorno das atividades, né? Agora nós não vamos mais estarmos usando o grupo do WhatsApp, né? Será exclusivamente a plataforma lá do Google Sala de Aula, que todos vocês têm acesso, têm o e-mail e têm a senha, tá certo? Então, assim, eu vou tentar ser a mais simples possível nesse conteúdo. Então, se vocês não compreenderam, vocês voltem, certo? Eu vou tentar fazer vídeos de 8 minutos no máximo, até mesmo para ficar mais curto, como eu já expliquei, por conta do upload, certo? Então vamos lá, nós vimos na aula passada sobre a primeira regra, né? Que é essas regras agora é para quando a cadeia ela é ramificada. O que é uma cadeia ramificada? É uma cadeia que tem carbono terciário ou quaternário, certo? Então não vai se aplicar lá as cadeias normais, que é quando eu só tenho carbonos primários e secundários. A única coisa que tem uma regra daqui que se aplica lá é a numeração da cadeia quando eu estiver falando de compostos que têm ligações duplas ou triplas, mas são compostos de cadeia normal, porque eu preciso especificar onde está essa ligação, tá? Em qual carbono está essa ligação, certo? Então, nós vimos que a cadeia principal ela pode ser em 4 situações. Ela vai ser quando apresentar o grupo funcional, que nós vamos estudar especialmente os hidrocarbonetos, na qual todo mundo é carbono e hidrogênio, então não tem um grupo funcional específico, que nem um álcool que tem a hidroxila, que é o OH, certo? Então a gente basicamente esquece essa regra aqui para a cadeia principal, mas nós vamos aplicar quando nós estivermos estudando as funções orgânicas oxigenadas. Segunda regra, o maior número de insaturação, né, que é quando eu tenho ligações duplas ou triplas. Terceira regra, a maior quantidade de ramificações. E a quarta regra é quando eu tenho uma cadeia carbônica, né, mais longa, certo? E é nessa prioridade. Sempre o grupo funcional vai ter uma, vamos dizer assim, uma relevância maior do que a insaturação do que a ramificação e a ramificação do que a cadeia mais longa de carbonos, certo? Então, segunda regra. Agora nós já conhecemos a cadeia principal, nós vimos que tudo aquilo que sobra da cadeia principal a gente chama de ramificação. E essas ramificações, elas também têm nome, certo? A cadeia principal, como é que eu dou o nome à cadeia principal? Prefixo, infixo e o sufixo, igual nós aprendemos lá na cadeia carbônica normal, certo? Aí com a ramificação, a gente tanto vai ter o nome da ramificação, como nós vamos ter o nome da cadeia principal. Cadeia principal nós já sabemos, prefixo, infixo e o sufixo. Prefixo indica a quantidade de carbono, se eu tenho um carbono é met, se eu tenho 2, et, e assim sucessivamente. O infixo é o tipo de ligação, se é só ligações simples, an. Se eu tenho pelo menos uma ligação dupla, vai ser en. Se eu tiver 2 ligações duplas, vai ser dien. Se eu tenho uma ligação tripla, vai ser in. E o sufixo vai depender do grupo funcional. O que é esse grupo funcional? É um agrupamento de átomos que vai especificar qual é aquele composto. No caso, nós, nesse momento, estamos estudando só os hidrocarbonetos, que vai ser o sufixo O, certo? Então, aqui, nomenclatura das ramificações é a segunda regra. Aí o nome, ele vai vir sempre antes da cadeia principal. Esse CP aqui não é mais carbono primário, é cadeia principal, certo? Não que mudou, é porque agora nós não estamos vendo classificação da cadeia carbônica, então aqui CP eu considerei como cadeia principal, para não estar o tempo todo escrevendo. Então, a ramificação vem sempre antes da cadeia principal, né, que é aquela parte prefixo, infixo e o sufixo, que eu acabei de explicar.
Aí ela é dividida em dois tipos, a nomenclatura das ramificações. É o tipo de ligação entre carbonos, tá? E o segundo é o tipo de carbonos. Aí sim, agora eu vou ter CP como carbono primário, CS secundário e CT como carbono terciário. Nós vamos ver para cada um deles, não se preocupe. Então, lá naquele 2.1, né, que é a questão que possui a sequência mais longa de carbono ligados entre si. E aí, isso aqui que é o tipo de ligações entre carbonos, né? Que é a sequência mais longa de carbono ligada entre si, no caso. E aí, quando eu tiver só ligações simples, tá? Como é que vai ser o nome dessa minha ramificação? Será o prefixo mais o final -io. Se eu tenho um carbono, vai ser met, a ramificação, mais o final -io. Então, vamos aqui, ó, um composto, aqui é a cadeia principal, na qual eu dou o nome prefixo, infixo e o sufixo, mas antes eu preciso dar o nome das ramificações. Aí eu analiso cada um, ó, o que foi que sobrou aqui da cadeia principal, tá? Então, sobrou aqui, ó, sobrou esse composto aqui, certo? Que é uma ramificação. Aí, eu tenho quantos carbonos? Nele, eu só tenho um. Aí, tu vai lá na tabelinha. Prefixo para um carbono é met. E como é uma ramificação, vou acrescentar il. Então, o nome dessa ramificação é o quê? Metil, certo? Esse composto aqui também, ó, são iguais, só mudou aqui a forma como os hidrogênios estão ligados, mas é a mesma ramificação. Então, aqui também vai ser met mais il, tá? E aqui, ó, como eu tenho dois carbonos ligados entre si e formam um único composto ligado a esse carbono, logo é uma ramificação. E aí, aqui eu vou usar dois carbonos, prefixo para dois carbonos é o que? Et, mais o final, il, certo? Então, aqui, ó, met, prefixo para um carbono e o final il. E aqui, ó, et, prefixo para dois carbonos e o final il.